Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Conta e Manda, o seu podcast com muita resenha, com muito papo bacana. E você já sabe, é só ativar a sinalização, ative aí o sininho, compartilha, curte, espalha geral. A gente está também no Instagram, no YouTube, em todas as plataformas digitais. Conta e Manda é o seu podcast da leveza, da tranquilidade, daquele bate-papo bem tranquilo. Eu quero saber de você o seguinte, Carlos Eduardo Éboli. Diga, Chicoiello. Ser campeão brasileiro é difícil? É. Ser bicampeão brasileiro é difícil? Muito mais. E ser tricampeão brasileiro é difícil? Ainda mais. Mas alguém já conseguiu isso, né? Com 3 camisas diferentes. É o nosso convidado de hoje, Éboli. É, um baita convidado aqui nos estúdios, né? No Multi Estúdios, no Parque Jacarepaguá, recebendo André Silva. Tudo bem, André? Seja bem-vindo aqui ao Conta e Manda Podcast. Cara, você passou pelo Botafogo, fechou a fábrica de título brasileiro. Passou pelo Grêmio, fechou a fábrica de título brasileiro. Passou pelo Vasco, fechou a fábrica de título brasileiro. Dá a chave aí, cara. Ô, cara. Essa chave de novo aí. Tudo bem, cara? Tudo bem, para mim é um grande prazer estar aqui com 2 feras do meu lado. Eu sou um admirador assíduo do trabalho de vocês, assisto vocês todo dia na Sport TV, lá no programa, sempre que vocês estão. Então, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com o convite. Mandar um grande abraço também pro Cadu, né? Que é nosso grande amigo lá da Botafogo TV. Sim, grande Cadu Macri. Como eu, então, para mim é um grande prazer. E a chave tá aqui, eu vou liberar esse ano porque... Liberar pra quem essa chave? O Botafogo, né? Pro Botafogo, Com certeza. Botafogo Olha é lá, campeão vai, brasileiro. vai. Mostra Olha o aí. braço, Olha olha o lá, braço. rapaz. Cara, Fogão, virou fogão. botafoguense mesmo. Sempre foi botafoguense. Sempre fui, né? a família botafoguense desde pequeno. E eu comecei jogando no Botafogo muito novo, né? Com 12 anos. Então, o amor vem desde de berço. Agora vai liberar a chave para ser campeão brasileiro. E o segredo da chave da Libertadores, já tem também ou não? Tem, pô. Eu joguei 6 Libertadores, né? Nos clubes da onde eu joguei, no Vasco, no Grêmio, no Botafogo em 96 eu joguei. E eu estou muito confiante também que o Botafogo vai chegar na final. E vai ser um jogo muito difícil, que eu creio que nós vamos pegar o River Plate na final. Mas o Botafogo está com a equipe bem certa, bem forte. E a gente tem grande chance de ser campeão também. Numa outra época de Libertadores, né? Libertadores hoje em dia eu diria que é parquinho de criança. Pô, hoje né? tem, Perto do que você pegou. Ele era raiz. Hoje tem câmera pra tudo quanto é lado. Tem VAR, tem tudo. Minha época não tinha nada disso. Como é que era jogar Libertadores naquela época? Porque, por exemplo, a gente sempre ouve muita história de vestiário pintado no dia do jogo para o cheiro de tinta incomodar. A história de pó de mico, né, que fazia os jogadores se coçarem todo. Você viveu alguma coisa em relação a isso? E os times brasileiros entravam nessa também. Era tiro para todo lado, né? Sim. O foguetório no hotel tem até hoje. Até hoje. Isso tem até hoje. Você viveu alguma situação assim bizarra como essa? Tudo isso aí que você falou, vivenciei. Joguei, como falei, 6 Libertadores, Argentina, Paraguai, Uruguai. Todo lugar que a gente ia jogar era sempre um sufoco, né? Um sacrifício, porque o pessoal soltava fogos de madrugada mesmo. A gente ia para o estádio, o pessoal quebrava o ônibus, tacava pedra, a gente não conseguia dormir à noite. Fora o que a gente passava dentro do campo, né? Que era pancadaria, soco, cuspe, tinha tudo isso. E o árbitro deixava rolar, né? Ou não via muita coisa. né? Não via e não tinha VAR, que nem tem hoje, né? Não tinha a tecnologia que hoje tem de câmera e não de tinha TV. uma coisa também chamada a transmissão da televisão ao vivo. Verdade. Porque era um jogo ou outro que você tinha. E não essa com a quantidade de câmeras também que tem hoje, né? O detalhe da imagem. Tem uma imagem que até pouco tempo a gente ainda assistia em alguns jogos da Libertadores, dependendo do estádio, que para mim é repugnante. É jogador que vai cobrar o escanteio e aí ficam os policiais fazendo proteção com escudo para ninguém jogar pedra, cuspir, né, fazer alguma coisa, jogar algum tipo de líquido que não é água, né, em cima do jogador. Isso é muito triste, né, André? Muito. Eu passei isso uma vez no estádio da Bombonera, do Boca. Eu bati escanteio em algumas equipes que eu joguei, a bola parada sempre eu que batia.
Então, o pessoal tacava coisas que não era água na gente mesmo, no escanteio. Porque a bomboneira você joga, tá muito perto, né? Sim. Da bandeirinha do escanteio. Então, era muito muito Baixaria, difícil. né? Baixaria. Agora, André, você, falando do Botafogo, né? Voltando ao Botafogo. Você é cria do Botafogo, né? Sim. Final da década de 80? Eu entrei no Botafogo em 87. Então, final da década de 80. Um Botafogo que tinha um grande objetivo, sair da fila dos 21 anos, né? O que aconteceu em 89. Um Botafogo que até virada dos anos 2000, mesmo com o título de 95, sempre convivendo com muitos problemas financeiros. Como é que é ver esse Botafogo hoje nadando de braçada, com dinheiro milionário, vai no mercado, compra todo mundo, baita elenco, tira jogador da Europa? Como é que é isso, cara? Como é que é ver essa virada no Botafogo? Hoje, para nós, torcedores, que eu me encaixo como torcedor também assíduo, vou para arquibancada, a torcida tá sempre me vendo lá. Pra gente tá espetacular, né, cara, vivenciar esse momento hoje, porque, como você frisou, tudo que a gente passou décadas atrás foi sofrimento, né? De falta de estrutura, de salário atrasado. E hoje o Botafogo está vivendo uma maravilha, né, cara? Os jogadores hoje que jogam no Botafogo, acho que estão muito felizes por estar vivendo esse momento que tem hoje, que é de salário em dia, de campo bom, de estrutura boa, de material para treinar e para jogar o melhor que tem no mundo, né? Então, a gente está muito esperançoso e muito feliz com a fase hoje do Botafogo. E é o papai John Texton, né? Graças a Deus, esse cara apareceu pra gente aqui no Botafogo e mudou a nossa vida. Qual foi o principal perrengue que você viveu naquela época em que realmente não tinha? A gente não tinha uma condição bacana de treinamento, de ferramentas para se trabalhar, como, por exemplo, uniforme, chuteira. O que você viveu de mais difícil naquela época que você, assim, pode contar? Salário atrasado. Na base eu vivi tudo, né, no Botafogo, porque... Faltava tudo? Nossa época era o Emil Pinheiro, que era o presidente, então ele só olhava para a equipe profissional. A base era totalmente largada, abandonada, e mal a gente tinha material para treinar, cara. Tinha dia que treinava com meião cinza e outro preto, treinava com camisa quando tinha, às vezes treinava sem camisa porque não tinha uniforme para treinar. E eu peguei um pouco dessa má estrutura também no profissional. Em 95, quando começou os treinamentos, vocês acho que já ouviram, a gente não tinha nem campo para treinar, cara, no início. Treinava atrás do campo do Carlos Martins, que estava em obra, já com os jogadores consagrados ali, o Túlio, o Gotardo, o Wagner, o Donizete, os caras. E foi um perrengue danado. E a gente só tinha água, cara. Chuveiro, não tinha chuveiro quente no Carlos Martins, chuveiro gelado. Então, nada do que essa galera tem hoje de estrutura a gente teve em 95. E ainda tem gente que reclama da estrutura de hoje, hein? Tem, né? Gramado, os gramados ainda representam um calcanhar de Aquiles, né? Em alguns estádios. Mas os gramados antigamente eram muito piores. Muito piores. Né? Material esportivo diferente, mais pesado. Chuteira, na camisa. Na camisa. chuteira. E os campos, antigamente você, assim, eu me recordo de ir jogar no Mineirão, o gramado lá é sempre alto. Alto, né? Muito. Grama de jardim. E outra coisa, a dimensão também. A bola prende. A dimensão, porque antigamente você jogava lá no Serra Dourada, era 110 metros. Sim. E aí você ia jogar no campo mais acanhado, hoje como é 105. Aí... Jogar em Moça Bonita no verão. O maior gramado do Rio de Janeiro, o maior gramado do país. No verão não tinha sombra. Era né? brabo, era Lá brabo. em Moça Bonita, passarinho voava com uma asa e abanava com a outra, companheiro. Agora, salário atrasado, qual foi o maior perrengue que você pegou de salário atrasado? Quanto tempo? Ou o maior período, assim, sem receber? Eu peguei 9 meses no Vasco. Pô, quase um ano. No Vasco? No Vasco. Na época o pessoal pagava só o que estava na carteira, só que os jogadores, acho que até hoje é assim, né? O pessoal bota a maior parte do salário na empresa, né? Por fora. E a gente ficou 9 meses sem receber, cara. Você chegou em 98 no Vasco? Não, cheguei no Vasco em 2000. 2000. Saí da Ponte Preta pro Vasco da Gama. 2000 pro título da Copa João Avelange. Da João Avelange, da Mercosul, né? Isso, por aquele título da Mercosul. Tô doido. Jesus, né? Massa. Antes da gente chegar no Vasco, vamos tentar fazer uma ordem... Cara, mas 9 meses, hein? 9 meses é muita coisa. Caramba. E no Botafogo, campeão brasileiro, a gente ficou 4 meses sem receber.
Campeão brasileiro, 4 meses sem 4 receber. meses. Era uma época que salário em dia era notícia, né? Era É manchete, verdade, né? é verdade. Salário em dia era Não, manchete. e quem pagava em era dia... manchete. quem Pagou em dia, manchete. pagou em dia, É verdade. Não era normal. Porque Verdade, era normal. verdade. Vamos voltar para 95, para depois a gente chegar em 96, naquele Grêmio, Sim. e depois 2000 no Vasco. Wagner, Wilson Goiano, se eu estiver errado, você me corrige. Wagner, Wilson Goiano, Gotardo Gonçalves e você. Leandro Ávila, Jamir e Beto e Sérgio Manuel, Donizete e Túlio. Aí esse time é campeão brasileiro. Só que na primeira semana de trabalho não tinha água quente para tomar banho, não tinha campo para treinar. Como é que você vai ser campeão brasileiro começando um trabalho assim? O que aconteceu com aquele elenco que fez o Botafogo ser campeão brasileiro naquele ano, André? Eu vou te falar, a gente teve um líder, né, cara, fora do campo, que foi o Paulo Autuori. Naquela época que ele chegou, ele já revolucionou os treinamentos nossos. O que o pessoal treina hoje de campo reduzido, de tática, essas coisas, o Paulo em 95 já fazia com a gente. Então, ele foi um cara que comprou a briga, comprou a ideia. E eu era o mais jovem no time, eu e o Beto. Eu tinha 20 anos e o Beto 19, eu acho. E a gente via os jogadores mais consagrados, como o Gotardo, que em 92 foi campeão brasileiro no Flamengo, o Gonçalves, o Túlio, que era um cara já de expressão de nome, não reclamavam. Então, a gente mais novo, a gente reclamava menos ainda. E o Paulo Autuori passou toda a experiência que ele teve com ele em Portugal, essas coisas, e comprou a briga e o time se encaixou ali, cara, já nos treinamentos. Você diria que se não tivesse sido o Paulo Autuori o treinador, aquele time não teria sido campeão? Eu acho que não. O Paulo foi um paizão. Tanto que você perguntar até hoje por todo mundo que trabalhou com o Paulo Autuori, duvido você achar alguém que fale mal dele. Todo mundo gosta dele, ele é um cara espetacular, cara. E tem uma história de vida mais espetacular ainda. O Autuori é um cara que se destaca muito na maneira como ele se comunica. É um cara, às vezes, com um discurso meio professoral, né? Mais formal. No vestiário é a mesma coisa ou é outro... Não, a mesma coisa. Outro diálogo, outro linguajar? Coisa. Paulo Autuori tira um pouco a roupa de professor. Ele é aquele cara que é professor mesmo, tanto dentro do campo como fora. Ele é um cara que tem um QI acima da galera aí, né? Que é treinador, na época e de hoje também. Então, ele é um cara que puxou a gente e puxou o time. Graças a Deus, a gente conseguiu conquistar aquele título lá, porque tinha tudo para não conquistar. Com salário atrasado, sem estrutura, só que a equipe era muito unida. E nessa união, a gente conseguiu chegar até onde a gente chegou, conquistando título. Ah, a equipe era muito unida? Era. Eu quero saber qual é o teu time. Se era time Gotardo ou time Túlio? Eu era os dois. Como é que você fazia para agradar os dois? Como é que você fazia para agradar os dois? Eu falo assim, para todo mundo que me pergunta, o Túlio é um cara espetacular e meu amigo até hoje. Só que o Túlio tinha o salário dele que ele assinou com a Sevenap na época, que era patrocinadora da equipe. Ele recebia em dia, a gente não. E a galera, principalmente o Sérgio Manuel e o Gotardo, cobravam muito dele, para ele chegar na diretoria do Botafogo e tentar colocar o nosso salário em dia. Só que o Túlio sempre foi aquele cara, né, na dele, e ele não esquentava muito não, entendeu? Então a briga dele era mais com o Gotardo e com o Sérgio Manuel. A gente mais novo nem se metia nisso não. O Sérgio pegava fogo? Cara, eu nunca vi briga da gente não. Eu via o Sérgio e o Túlio, eu via assim, em 95 umas 2 vezes chamando ele dentro do campo mesmo, no canto, conversando para ele cobrar o Montenegro ou a diretoria para poder tentar colocar nosso salário em dia. Ele falava que ia ver, eu não sei se ele viu ou se ele não via também. Mas com 20 anos você também não podia tomar partido não podia falar ninguém, nada. né? E assim, eu ganhava tão pouco, meu salário era tão baixo, que o que a gente ganhava de bicho, né? Antigamente tinha um bicho, né? Sim. Era 10 vezes mais do que o meu salário. Então você queria ganhar jogo. Queria ganhar o jogo. E quem é que dava a vitória? Túlio. Era ele, né? Então não tinha nem como reclamar com o homem. Lógico, sabe, o jogo é coletivo, mas ele era o cara que estava encantado, né? Sim. E botava a bola para dentro de todas as formas, um baita artilheiro e um baita personagem, né? Muito. Tudo provocava. É uma época que provocar adversário não era... falta de respeito, humilhar o adversário antiético. Né? Até porque ele era provocado também pelo Renato, pelo Romário, pelo Edmundo. E tudo isso promovia o espetáculo. O futebol do Rio era assim. Você acha que ficou chato o futebol hoje por causa disso? Para mim ficou. Eu gosto dessa parte aí de provocação,
daquela época nossa, que eu achava bem legal. O cara provocava e o Túlio provocava, falava que ia fazer gol e chegava no domingo e ele fazia, cara. Vai ter o gol pó de arroz. Ele chegava domingo e fazia gol no Fluminense. E em campo vocês tinham que comprar o barato dele quando ele provocava demais, aí o pau comia dentro de campo? Em 95, na final, o que ele falou antes do segundo jogo em Santos, né? No Pacaembu contra o Santos, foi demais. Nós entramos no campo lá, todo mundo revoltado com ele. Mas o homem foi lá e fez o gol do time. Aliás, se tivesse VAR, eu não sei não. Provocação. Mas o gol do Santos também foi regular. O Marquinhos Capixaba levou a bola pra mão. É verdade. O Botafogo seria campeão, de qualquer maneira. O VAR teria mudado a história de vários jogos e conquistas. Mas você acha, então, que o futebol de hoje é um futebol... usar a expressão chato, né? Parece um pouco pejorativa, mas... Mas é chato mesmo. É chato mesmo. Tá exagerado, tá exagerado. Existe um código... O que mais te incomoda no futebol de hoje que você sente falta da tua época? Aquela coisa assim, pô, era tão legal desse jeito e agora ficou tão ruim desse jeito aqui. Eu vou falar assim, né? Dentro do campo, eu até vejo assim, na base, às vezes até no profissional... Um jogador que aparece pra gente, que tem a técnica, que tem a habilidade, e tem treinador que não deixa o cara nem driblar, nem seguir pra frente, né, pro gol. Eu acho isso daí muito chato, acho que foi muito chato, ficou muito robotizado. O cara tem que pegar a bola, tocar pra trás, tocar pro goleiro. Eu não sou muito fã desse estilo de futebol que tem hoje, não. Acho que antigamente o futebol era muito mais vistoso. Mais intuitivo, deixava o jogador mais solto no campo para tomar as decisões. Você acha que isso explica um pouco esse nosso jejum de 24 anos sem um título? Você acha que a seleção brasileira... Ou seja, o que está acontecendo atualmente no futebol brasileiro está refletindo na seleção brasileira? Sim, com certeza. Eu falo até pelo Botafogo. O Botafogo não revela ninguém de alto nível da base há muitos anos, cara. Me fala o último aí que o Botafogo revelou, eu não lembro. Matheus Nascimento? Que não aconteceu. Não aconteceu ainda. Ainda não. Aconteceu. Mas você puxa os anos atrás aí, você não consegue revelar ninguém. Lateral esquerdo. O último cara que foi campeão, há 29 anos atrás, que veio da base, foi eu, pô. Depois disso, não teve título brasileiro e não teve grandes revelações. Como o Beto, que foi revelado, foi para a seleção também, né? Na lateral esquerda, então, cara, que o Lucubar... Tá difícil. Tá difícil. E a lateral direita, hein? As laterais, né? As laterais. Até na seleção tá difícil. Sim, na verdade é mesmo na seleção. Por que você acha que a gente não tem mais laterais? Por exemplo, qual foi o último grande lateral esquerdo que você viu jogar na seleção brasileira? O Marcelo. Marcelo. Então, isso já tem quanto tempo? Marcelo foi em 2000 e... Marcelo em alto nível, né? Marcelo em 2006. Porque foi Marcelo depois Felipe Luiz, né? Mas os dois... Mas o Marcelo jogou mais que o Felipe Luiz. Não, jogou mais. Jogou mais. Jogou mal. O Felipe Luiz era um baita jogador. Antes do Marcelo foi Roberto Carlos, é isso? Roberto Carlos. Antes de Roberto Carlos, Branco. Leonardo, Júnior. E Nilton Santos. Nilton Santos. Eu falo assim, na minha época, década de 90, eu sou tricampeão brasileiro. Não consegui ir para a seleção brasileira. Porque o nível era tão alto. Era Roberto Carlos, era Tirson, era Gilberto, era Felipe. Ainda tinha essa turma. Era Serginho de São Paulo, era Roger, que hoje é treinador. Isso. Sim. Tinha 8, 9 laterais esquerdos. Era muito difícil de ir. Eu não consegui ir para a seleção sendo tricampeão. Nasceu na época errada, né, cara? Se tivesse nascido hoje, hein? Se tivesse jogando hoje, né? Se estivesse jogando hoje, você... iria para a seleção. Eu não era um jogador espetacular, mas eu era um jogador de bom nível. Mas jogou numa época errada, né? Que a concorrência era muito grande. Muito. Você se coloca na frente hoje dessa turma que está aí? Jogando na lateral esquerda da seleção? Eu acho que eu tô no nível deles para cima. De Alex Telles. Arana. De Arana. Eu gosto muito do Arana. Eu vejo algumas características que eu tinha com ele. Ele bate bem de fora da área, bom na bola parada. Eu gosto muito do Arana. O Abner agora que está aparecendo, né? Também, mas precisa de mais cancha, mais jogo, para a gente testar ele mais. Mas eu me vejo no nível deles para cima. Queria voltar aos bastidores do título de 95, né? Porque foi ali um grito de liberdade do Botafogo, né? Depois de tanto tempo voltar a conquistar um título de expressão, um título pesado, de campeão brasileiro. Carlos Augusto Montenegro, né? Presidente do clube. Presidente. Né?
Como é que foi ali o momento do título, o pós-título, pós-conquista ali nos vestiários, no Pacaembu, com a comemoração toda, a conversa com o Túlio? Como é que foi ali a reação entre vocês, ali tirar o Botafogo? Ah, cara, foi um sonho, né? Pra mim, um sonho porque, como eu falei, eu entrei no Botafogo com 12 anos. Então, vivenciei todas as categorias de base, que era mirim, infantil, juvenil, júnior. Não tinha sub, que nem o pessoal fala hoje, né? Sub-15, sub-17. E as dificuldades todas. Cheguei no profissional, no meu segundo ano, e ser campeão brasileiro pela minha equipe. Foi, para mim, um sonho, um marco. Foi a maior conquista da tua carreira? Para mim, foi. Para você foi? 3 brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Copa Comebol. Eu era reserva na época no Botafogo também, 9 estaduais. Mas do Botafogo, para mim, foi o mais marcante. Brasileiro e Copa do Brasil pelo Grêmio. Pelo Grêmio. Né? E aí você pegou pelo Botafogo. pegou aquele Grêmio com o Filipão. Filipão e Evaristo de Macedo. Que é uma figuraça também. Tem alguma história boa com o Evaristo? Ah, tem várias, cara. Tem várias? Evaristo era figuraça. Então conta e manda aí uma história com o Evaristo. Dizia pra você, você não joga nada, meu filho. Falava isso pra você? Era assim mesmo. Cara, eu lembro uma história engraçada. Uma vez a gente estava jogando, não lembro se foi contra o Flamengo, na final, primeiro jogo no Olímpico, né? Olímpico, antigamente, não tinha arena. E o Otacílio, até um amigo meu, um volante, jogou no Fluminense, jogou no Grêmio, no Corinthians, foi dominar uma bola, dominou com a canela, a bola saiu, e a gente no banco começou a rir, cara, dele. Porra, ele virou pra gente, vocês estão rindo dele de quê? Porra, vocês são pior que ele, estão no banco pra ele, porra! Ele tinha essa vozinha, né? Tinha. Caraca, e tem uma outra também, que a gente tava numa semifinal contra o Brasil de Pelotas, e a equipe estava empatando, jogando mal o primeiro tempo. Aí foi pro vestiário e quando voltou, eu estava de titular nesse jogo, mas a galera que estava no banco falou que veio um repórter criticar ele. Falou, seu Evaristo, a equipe está jogando mal, não sei o que lá. Ele começou a xingar o repórter, mandou para aquele lugar. O repórter, mas o senhor tá ao vivo. Ele falou, mas ninguém ouve essa porra mesmo, lá em Pelotas, porra! Ele era figuraça. E boleirão, né? Ele entrava no dois-toques com a gente, no aquecimento. Mas era um grande treinador. E foi um jogadoraço. Jogou em Real e Barcelona. Cara, tá no Museu do Real e tá no Museu do Barcelona, né? Só isso, né? Agora, sobre o 95, você sabia? Aquele título foi tão importante, mas foi tão significativo e foi de uma euforia tão grande que no voo de volta... No voo de volta, os caras estavam em pé no avião. Ou seja, tinha mais gente dentro do avião, parecia ônibus. Não foi isso? Foi. Não tinha lugar para sentar todo mundo, Éboli. Você imagina o que é viajar de avião? O comissário. Você imagina o que é viajar de avião e na hora assim, atenção, senhores passageiros, dirijam seus lugares. Não tinha lugar para todo mundo. Não tinha lugar e outra coisa. O avião estava super, super pesado. Sim! Né? Peso acima do limite. E eu lembro da história que o comandante do avião mandou o Montenegro doar um monte de coisas, chuteira, camisas, porque não estava suportando o peso para poder, de tanta gente que tinha dentro do avião, mas o material, o avião não ia decolar. Aí o Montenegro saiu dando camisa lá em São Paulo para um monte de gente, chuteira, para o avião poder decolar e vir para o Rio, cara. E chegando aqui foi outra loucura, né? Porque tinha muita gente em pé. Muita. Assim, tinha gente sentada e tinha muita gente em pé. Superlotação. O único peso que não podia doar era o da taça, né? O resto, agora, esvazia o tanque aí, vambora. E nem doar o Túlio, doar o André. Não, isso aí não tem como doar, né, cara? Os caras têm que chegar lá no Rio, pô. E chegando aqui foi uma loucura, né? O avião não conseguiu pousar logo que chegou no Santos Dumont, porque a torcida invadiu, vocês lembram bem, né? Eu lembro. A galera invadiu, subiu na asa do avião, e foi uma loucura. E esse ano a gente vai vivenciar isso de novo, se Deus quiser. A torcida do Botafogo merece. Depois do ano passado, né? Do trauma do ano passado. Muito sofrimento, cara. Por que não ganhou ano passado, André? Você que jogou bola, cara. Não vale falar coisas que só acontecem com o Botafogo. Isso não vale. O que ali, cara? O que é Faltou aquilo? liderança, é o que eu falo para todo mundo. Depois que o Luiz Castro saiu, a gente perdeu aquela liderança fora do campo. E faltou liderança também dentro do campo. Eu acho que os caras tinham que ter mais culhão ali dentro. A galera que é mais rodada, né? Cuesta, Marçal, essa galera acho que tinha que ter assumido mais a bronca e chamado a equipe fechado mais. E, infelizmente, não deixar embicar, né? Porque não aconteceu. O nariz apontou para baixo e foi embora, né? Não aconteceu. E, normalmente, a galera que é líder, né? Que a gente tem os líderes dentro do plantel,
que tem que chamar a responsabilidade e puxar o barco. E isso não aconteceu ano passado. Você acha que isso mudou para esse ano? Mudou. Mudou o plantel, está muito mais forte. E hoje a gente Você vê lideranças hoje? Vejo o Marlon como grande líder nosso dentro do campo. Que coisa, né? É. O cara que foi... De vilão é, a porque herói, ele foi né? considerado um dos símbolos Sim. do trauma do ano passado, né? O Marlon começou o ano sendo vaiado no banco. Verdade. Não queria nem que ele entrasse em campo. É verdade. E hoje é uma referência, né? Para mim, ele é um dos melhores jogadores do Botafogo. Junto com o Luiz Henrique, junto com o Igor, né? Que a gente tem um atacante. O time está muito bom e ele, para mim, é um grande líder. E eu vejo isso da arquibancada vendo o jogo, que ele chega no juiz para dar uma bronca, ele chega nos companheiros de equipe, também dá bronca na galera quando a galera erra, está dispersa. A gente tem um olhar que fica ali na arquibancada que dá para ver isso daí. Um time sem algum tipo de liderança em campo não vai a lugar nenhum. Não chega. Qual foi o grande líder que você teve em campo? No Botafogo foi o Gotardo, sem dúvidas. Uau. Era um capitão, era um xerife nosso. No Grêmio, cara, tinha o Luiz Carlos Goiano, tinha o Dinho, tinha o Ali Modo era- Galvão, tinha o era- Adilson Batista. Aquele vestiário era pesado do Grêmio. Tinha uma galera Era ali pesado. muito boa e líder. E todas as equipes que eu passei, tinham sempre 3, 4 lideranças que puxavam o barco, entendeu? Então, isso daí é super importante no Você equipe. pegou o Romário no Vasco, né? É. Como é que foi o Machinho? Pô, foi um sonho jogar com ele também, né? Porque um moleque novo, eu já vi o Romário jogar no Vasco. Em 87, né? Isso. 86, não sei, 88. 86, 87, 88, bicampeão estadual com o Vasco, 87, 88. Eu E depois se com mandou 12, pra 13 Holanda. anos, eu vi o Vasco, ficava vendo televisão em casa, vendo o Romário jogar. Então, depois jogar com ele em 2000 no Vasco foi um sonho, cara. O cara é... O Túlio é meu irmão, meu amigo, eu amo o Túlio, mas o melhor atacante que eu joguei foi o Romário. Faz sentido. Mas já falou isso pro Túlio? Já falei, pô. Falou isso Ele pro fica Túlio? puto comigo, Ele mas fica? eu falei, fica. Pra mim foi o melhor. Dentro da área, não tem comparação. E fora da área foi o Ronaldinho Gaúcho, que eu joguei com ele no Grêmio. Pouco, mas joguei. O Túlio já falou também que já fez 1000 gols, né? É. Sim. Não foi? O Túlio já chegou no meu. Já né? chegou. Já, na contagem Já, dele chegou. já fez. Romário já chegou. Romário né? chegou. Acho que o próximo agora é Cristiano Ronaldo. Mas essa contagem é mais simples, né? É Tá mais fácil. Né? Tá buscando esse milésimo gol. Eu queria voltar ao baixinho, ao Romário. O que o Romário tinha de diferente ali no trato? Porque era o cara que garantia também o bicho, né? Sim. Romário era um cara que era na dele, né? Às vezes o treinamento nem começava porque ele não tinha chego ainda. Tinha que esperar ele chegar e às vezes ele chegava de helicóptero, velho. Isso eu nunca vi na minha vida. Nunca vivenciei, só no Vasco. E aí, assim que ele chegava para treinar, Quem era o técnico? era o Evaristo, eu peguei o Evaristo, o Oswaldo de O Oliveira, Oswaldo, depois o Joel. o Joel. O Joel que assumiu depois daquela bulha toda com o Oswaldo, né? No vestiário, com o jogo contra o Cruzeiro. Que foi uma covardia, né, cara? Eu tava no vestiário no dia. E aí? Conta e manda essa história. Foi muito triste, cara, que a gente vivenciou ali, porque eu não gosto nem de falar, o doutor Eurico não se encontra mais entre a gente, mas o que ele fez com o Oswaldo foi uma covardia. Mandar o Oswaldo embora daquela maneira. O Oswaldo também é um cara espetacular, um ser humano incrível. E o grupo, para mim, na época, os líderes tinham que ter segurado ele. Infelizmente, a galera não teve, sei lá, o que não segurou o Oswaldo. Para mim, tinha que ter ficado. E trouxeram o Joel Santana. E foi uma discussão sobre programação. Programação de treinamento. Então, eu queria que você tentasse reproduzir. Como é que foi o diálogo, então, ali? Entre Eurico e Oswaldo, já que você estava no Foi vestiário? um jogo contra o Cruzeiro, né? Que, se eu não me engano, o resultado foi um empate, não sei, foi isso? Eu não me lembro agora. Foi semifinal com o Cruzeiro. Mas Acho não que lembro foi também. empate em São Januário. Eu acho que foi empate. E aí, o Oswaldo já tinha colocado a programação no quadro da semana que estava vindo, né? E ele tinha colocado folga na segunda-feira. E o Eurico entrou no vestiário puto da vida, revoltado, porque eu acho que foi empate. E ele queria que a equipe estivesse treinando na segunda-feira. O Oswaldo, mas já avisei todo mundo, doutor. Teve gente que foi embora. Ah, mas não sei o que lá. Ele do nada falou assim, então você não é mais o comandante aqui. Tá mandado embora, tá demitido. E o Oswaldo começou a chorar na frente de todo mundo. Chorou, cara? Chorou, cara. E eu fui um dos caras também que chorei, também achei uma covardia. 2-2 o jogo. Né? Foi isso aí, ó. Quem que era o técnico do Cruzeiro? Que eu tô achando que a história não é essa não, tá?
tô achando que a história não é essa, não. Não é de programação, não. A programação parece que foi só... O que eu vivenciei no vestiário foi da programação. Não. Depois eu fui A embora e eu história não que sei eu me mais o que eu lembro... vi. Dá uma procurada aí. Dá uma procurada. Vê se o técnico do Cruzeiro não era Luiz Felipe Scolari. Vê se o técnico do Cruzeiro não era Luiz Felipe Scolari e o Oswaldo Oliveira vai dar um abraço em Luiz Felipe Scolari, que teria recusado uma proposta do Vasco, do Eurico. E o Eurico não teria gostado nem um pouco disso. Mas tem a conversa no vestiário sobre programação. Não, mas que o Eurico se sentiu atropelado naquilo que ele havia decidido. Parece que a história da programação foi só um pretexto sim, mas no vestiário para ele não dizer que estava mandando embora o Oswaldo por causa do abraço que ele deu em Luiz Felipe Scolari. Enquanto você faz uma pergunta para o André, eu vou procurar aqui também. Procura aí. Saber o time do Cruzeiro. Que ano foi isso? 2000. 2000. João Avelange. Sim, porque teve essa situação do vestiário, isso eu lembro bem, né? E, como você falou, parecia uma covardia. Quer dizer, o Eurico era desse... Tinha esse lampejo, né? Antigamente tinha essa galera que achava que era dono. Dono, né? O Eurico se sentia dono do Vasco, né? No Vasco, no Botafogo. Isso às vezes dificultava ou às vezes facilitava a conversa, o diálogo com um cara como o Eurico Miranda? Pra mim, vocês se sentiam acuados? Sim. Sim. Tanto que, assim, eu vou dar um exemplo. Depois que a galera saiu a Lei Pelé, né? Em 2000 mesmo, acho que foi. Uma galera que estava insatisfeita ali, todo mundo entrou na justiça e pegou o passe, porque tinha muita gente que não estava satisfeita de estar no Vasco. Apesar de ser uma grande equipe, ter uma grande estrutura, mas a maneira que a gente era tratado ali, não deixava dar entrevista, te proibia de um monte de coisa. E aí a galera se sentia meio que acuada e... E é curioso, né? Numa situação como essa, André, em que um técnico é demitido, no momento em que o time está bem, está disputando né, o título. Teve o jogo da volta, né? E aí o Vasco venceu na volta, o jogo contra o Cruzeiro. Aí já com o Joel Santana. Cara, no vestiário, o jogador pensa que você pensou o quê? Pô, demitiu o cara, agora babou. Agora... Pronto, ele estragou a nossa chance de conquistar o título. Pra mim foi uma novidade, porque eu nunca tinha vivenciado isso, cara, na minha vida. Em nenhuma das equipes que eu passei, Grêmio, Botafogo, Ponte Preta, Atlético Mineiro, eu nunca tinha vivenciado isso que eu vi. O quê? De demissão assim no vestiário? De grosseria, tá fora, de grosseria. De covardia, né? Nunca vivenciei isso. Aqui, ó. A saída de Oswaldo Oliveira deixou o meio esportivo estupefato. Classificado para a final da Copa Mercosul contra o Palmeiras, o Vasco era também semifinalista da Copa João Avelange, como foi chamado o Campeonato Brasileiro na época. Na semifinal contra o Cruzeiro, no jogo de ida em São Januário, Oswaldo cometeu um pecado mortal na visão de Eurico. O primeiro foi abraçar Luiz Felipe Scolari, então técnico do time mineiro, antes da partida. Felipão era desafeto público de Eurico, porque minha memória está boa. O Eurico tinha convidado o Felipão para ser técnico do Vasco e o Felipão teria recusado essa proposta do Eurico. Ele só precisava de um fato a mais. E aí segue o texto. Aí, aspas, ou seja, a fala do Eurico Miranda, abre aspas. Não gostei desse abraço, entre parênteses, em Felipão. E não tem sentido o time ficar sem atividade durante 48 horas quando vai decidir um título. Ordenei a mudança para a parte da manhã, até porque tinha jogadores viajando para Salvador, Curitiba e São Paulo. Disse Eurico, irritado a essa foi a bolha do vestiário. Sim. Essa foi a bolha do vestiário. Né? Mas talvez tenha sido motivada por esse abraço... a esse desafeto na época de Eurico Miranda, mas que aí, foi Luiz Felipe Scolari. Aí chega o Joel Santana, né? Paizão Joel Santana. O ambiente recebe bem o Joel Santana, assimila bem a chegada do Joel, porque o Joel chega e conquista os títulos. Recebe. Ele chega para conquistar o título brasileiro. O Joel já tinha feito grandes trabalhos no Rio, né? Conquistando o Rei do Rio, né? Conquistou vários campeonatos carioca. E ele era muito colado com o Romário. Na verdade, quem escalava a equipe do Vasco era o Romário, amigo. Se tu era da panela do time? Se tu era da panela do Romário, tu jogava. Se tu não era. Você era da panela do Romário? Eu era mais ou menos. No início eu fui, depois não. Fez uma criação? Não, cara, não dá para entender. O Romário é um cara que eu me dou muito bem até hoje, mas ele é um cara muito de lua.
Tinha dia que ele chegava no treino, ele te abraçava, te cumprimentava, falava contigo. Outro dia ele chegava, não olhava na tua cara. Sem você fazer nada pelo cara. E aí, eu tenho as minhas convicções, né? E eu não achava aquilo legal, então eu procurei me afastar um pouco. E nesse de me afastar, ao mesmo tempo eu fui afastado do time também, não jogava pouco. Mas como é que é isso, então? O Romário chegava no Joel e falava, ó, quem vai jogar comigo é... Não, no Joel não, ele falava com o Eurico, falava com qualquer um no Vasco, amigo. Quem jogava, não. Eu não tenho rabo preso aqui, eu falo, entendeu? Deve ter vários amigos dele aí que é muito colado, que não vão falar isso que eu tô falando, mas vivenciei várias coisas aqui de ver ele até escalar a equipe no Vasco. Do 1 ao 11? É, pô. Mas indo direto no técnico ou indo direto no presidente? Não, nos dois. Nos dois. É. Então... E era ouvido pelos dois, né? Ah, era, com certeza. O Romário era um cara que tinha muita moral, né? No Vasco. Quando ele falava, com esse aqui eu não jogo, não jogava mesmo. Lateral não quero esse aqui, eu quero o outro. Então eu jogava o outro e tu não jogava. Ele trocou você por quem? Cara, eu lembro que na época, ele foi um dos caras que me mandou me contratar. Quando eu cheguei no vestiário, ele falou, ó, o Eurico me deu 5 nomes aqui para contratar. Eu escolhi você porque eu sempre achei você um baita no jogador. Só que depois de um tempo, eu fui barrado. E me falaram que até por ele mesmo, que eu não entrei na panela, não participava de algumas coisas e fiquei de escanteio. Tanto que depois eu voltei para a Ponte e para o Atlético Mineiro. Mas não participava porque, assim, por exemplo, festinhas... Não, nunca participei, nunca vi Romário nem para festinha, cara. Nunca vi Romário assim, Romário já ia até para noite as coisas, mas Romário nunca foi de beber, nunca vi Romário beber. Nunca bebeu, isso é verdade. Entendeu? E aí, não sei se foi gosto ou não, tinha jogadores melhores, tanto que depois chegou o Jorginho Paulista, tomou conta da posição e foi o titular durante todo o campeonato, né? E eu fiquei para escanteio, tanto que depois eu pedi para sair. Isso para formar aquele time de 2000, o Romário teve 5 nomes. Você lembra dos outros nomes? Quais foram os nomes? Não lembro, cara, não lembro. Mas dos 5 nomes que na época o Eurico até me mostrou e o Romário, ele escolheu, me tirou da Ponte para vir pro Vasco. Eu agradeci na época, falei que era uma honra estar jogando com ele. Me dou bem com ele até hoje quando eu encontro. A gente não é amigo, né? Porque eu não convivo muito com ele. Mas teve esses casos aí que no Vasco que eu não fui muito feliz. Mas eu fico pensando na condição do treinador, né? Então o Joel se submetia a isso também, né? Ah, aceitava, né? O Joel aceitava isso. Não é todo técnico que aceitaria uma situação como essa, né? Não é. O Paulo Autuori com certeza não aceitaria. Pelo perfil, pela pessoa que eu conheço. O Filipão com certeza não aceitaria. Você viu outro jogador fazer isso? Não. Nenhum outro jogador você viu fazer isso? Em todas as equipes que eu joguei, Botafogo, Grêmio, Atlético, eu nunca vi. Panela sempre tem. Tem. Mas não a esse ponto. Não, esse não. ponto. No Vasco era demais. Panelão. Era demais. Mas foi uma baita de uma equipe, né? Um baita de um grupo que o Eurico montou na época, tanto que tudo que disputou, o Vasco conquistou. Aquela Copa Jovelândia, aquela final tumultuada, né? Em que o Eurico Caiu Alambrado. bateu de frente com o governador na época, o garotinho, né? Sim. O Antônio Caiu o Garotinho. Alambrado. A coisa não estava boa naquela final pro Vasco, não. Muitos dizem, até algum analista da época, se não tivesse tido aquela mudança de local, não sei não, hein? Só o Caetano tinha um baita de um time, né? Tinha, um timaço. Certinho. Timaço, Ademar, Serginho. Agora ali não tinha condição de jogo mesmo não, né, André? Não tinha não. Nenhuma, né? Acho que as 2 finais tinham que ter sido no Maracanã mesmo. São Januário é muito pequeno para comportar. A torcida do Vasco é gigantesca, né, cara? Tanto que os caras na Série B aí lotaram o Maracanã. Sim, né? sim. Então, São Januário é um alçapão, né, para jogar. O jogador até gosta. Em alguns casos, em outros não. Quando não está muito bem, não gosta de jogar em campo pequeno. Campo maior é melhor que você ouve menos besteira. Mas o Vasco, naquela época, para mim, tinha que ter jogado no Maracanã os 2 jogos. Vamos para 96, ser campeão brasileiro pelo Grêmio, naquela final com a Portuguesa. Falando em time, que time tinha a Portuguesa, hein? Timaço. Que time tinha aquela Portuguesa, né? Tinha Klemer, Zé Roberto, Rodrigo Fabre, Zé Maria, Capitão, Galo. Verdade. Que time tinha a Portuguesa? Alex, né? Aquele cambalhota que faleceu. Alex Alves, né? Alex Alves. Baianinho, né? Alex Alves, né? Que time tinha aquela Portuguesa de 96, aquela final com o Grêmio, gol do Ailton. Gol do Ailton. Gol do Ailton. E eu vou contar uma historiaça daqui a pouco da final.
Desculpa te cortar, mas pode falar aí. Não, a história aqui tem pode prioridade. Contar, conta e Pode manda. cortar à Conta e vontade. manda, aí. vai. Na final, a gente estava empatando o jogo, né? Isso. E aí o Filipão, quando eu estava no banco, sempre me colocava com 15, 20 minutos de segundo tempo, porque eu era um jogador muito ofensivo. O Roger era bem defensivo, né? O Roger defendia mais e eu atacava mais que ele. E eu estava aquecendo, a galera subiu no intervalo, eu estava aquecendo, o Ailton, a galera. E o Filipão me chamou e falou, ó, com 10 minutos, 15 minutos eu vou te colocar, que a gente precisa ganhar o jogo para ser campeão. Falei, beleza. Estamos aquecendo. Aí o Filipão, com 10 minutos, me chamou, André, vem. Aí começou a falar comigo, a torcida aplaudiu, que é a torcida do Grêmio. Sempre me apoiou, gostava muito de mim. E não gostava do Ailton. Não gostava do Ailton mesmo. E aí teve uma falta no meio do campo. O Dinho, que era o nosso volante, veio correndo, junto comigo, com o Filipão. O Filipão já me dando instrução. Falou assim, Filipão, não coloca o André, não. Coloca o Ailton, que eu sonhei essa noite que o Ailton ia entrar e fazer o gol do título. Aí o Filipão olhou para mim, olhou para o Dinho. Ele respeitava muito o Dinho, e o Dinho falou, sério, Filipão, coloca o Ailton, que o Ailton vai fazer o gol do título. Aí o Filipão, André, tu vai ficar chateado? Eu, vou não, nós vamos ser campeão. Então volta para lá, Ailton, vem cá. Aí o Ailton entrou vaiado, entrou no jogo e fez o gol do título. Que isso? Que história. O Dinho veio do meio do campo e falou que o Ailton ia fazer o gol do título. Para não me colocar que ele tinha sonhado que o Ailton entraria no jogo e faria o gol. E o Ailton entrou e fez. Cara, espetáculo. Daí em diante, o isso. Dinho teve mais algum outro sonho que foi atendido? Os números da Mega Sena ele nunca Cara, mais sonhou, né? Às vezes, quando eu encontro ele, Pô, sacanagem. e você na hora também, pô, não, vambora, vamos Não, no sonho. vambora, não Vamos fiquei no chateado, sonho. não. Vambora, vamos ser campeão, pô. E o Ailton entrou e fez Cara, o gol. ele fez o De gol. perna esquerda, que era a É perna isso, cega sim. dele. Pô, Sim. chute bonito. Que o zagueiro falhou, porque era uma bola que O ele... Ailton chegou a ouvir isso ou só você ouviu? Você e o Filipão só que ouviram? Acho que o Ailton ouviu também. Ouviu cara. também? Vai você que você é o cara do sonho. Foi uma história que eu conto aonde eu vou, porque eu nunca vivenciei isso também. Um sonho que o Tony se tornou realidade, porque o que ele sonhou aconteceu, e o Ailton entrou e fez o gol do título, cara. Mas eu queria te perguntar o seguinte: você é um jogador técnico, um jogador do Rio de Janeiro, e a gente sabe que o futebol praticado no Sul Era. é um futebol mais... De muita força. De muita força. Você se adaptou rapidamente? Você teve dificuldade de entender como é que se jogava dessa maneira? Eu em 94, pouca gente sabe, eu fui emprestado para Pelotas. Eu fui jogar um Campeonato Gaúcho que durou 8 meses na época. E a minha base toda, eu não era lateral, eu virei lateral em 95 durante os treinamentos. Eu era meia, 10 e 11. Então eu joguei um Campeonato Gaúcho de 8 meses, da qual eu tive que me adaptar, porque se no Brasileiro não tinha VAR, não tinha câmera, tu imagina um Campeonato Gaúcho tu jogar no interior. Os caras te davam soco na cara, amigo. Carrinho por trás. Então eu tive que me adaptar a campo molhado, pesado. Eu me adaptei aquilo ali para mim e eu agradeço a Deus porque foi uma escola para mim. Eu voltei um jogador totalmente diferente. Já tinha técnica, habilidade e voltei pro Botafogo em 95 com a força, né? Que eu peguei... O gauchão, o bicho pega, né? Muito, Pô, Não, é um campeonato totalmente diferente, cara. E aquilo para mim foi uma escola. Você tinha 18 anos, 19 anos, isso? 94 tinha... Eu sou de 73, tinha 21. 21. Eu fui campeão com 22 no Botafogo. Você falou 20, por isso que eu imaginei que você tivesse menos idade. 22. E aí, quando eu voltei pro Botafogo, eu voltei um jogador quase que completo, com boa habilidade, boa técnica, e aprendi muito a marcar no campeonato. E quando eu fui pro Grêmio, quando eu cheguei pro Grêmio comprado, o Filipão me chamou e falou, Guri, eu já te observava já lá no Pelotas, quando você jogou há 2 anos atrás. Eu fui vice-artilheiro do campeonato, cara. Vice-artilheiro? Como lateral? Não, como como meia. meia, jogava de né? meia. Mas eu estava bem, de fora da área, batia falta, batia pênalti. Fiz um baita de um campeonato e joguei contra o Grêmio 2 vezes, em Pelotas e no Olímpico. Então, desde lá de trás, ele já me observava. Então, eu já vim com essas valências de força, de velocidade, que eu aprendi um pouquinho lá atrás, em 94. Quando cheguei no Grêmio, eu aprendi muito com o Filipão também, que é um treinador totalmente diferente de todos que eu tive, né? Do Paulo Torres e de outros, porque ele é um paizão, né? Vou até contar algumas histórias aqui, que a galera podia ir para a noite, para farra e tudo, que ele chamava a gente, botava a gente dentro do vestiário e falava, ó, quero vocês bons na quarta e no domingo.
vai lá pro DM, que eu vou falar pra imprensa que vocês estão machucados, que estão sentindo dor no joelho, ou tô com algum problema muscular. Vai lá descansar, mas se domingo ou quarta tu não correr, tu tá ferrado comigo, guri. Aí a galera ia, não vou falar, citar o nome da galera, que tinha uma galera da noite, né? Você sentia muita dor no joelho ou não? Não. Eu tinha era de boa. Mas tinha uma galera que era da noite pesada, que ele descansava, só que chegava domingo, a galera resolvia, amigo. A galera resolvia. Quer dizer que o Filipão dava essa... Paizão. A galera fala da família escolar e ele, assim, dessa parte de paizão, ele foi o melhor que eu tive. Cara, jogador precisa de técnico, paizão? Precisa também. É. Que passe a mão na cabeça. Se não for paizão, que dê um carinho. derruba? Derruba também. Se treinador não for um amigo de jogador, derruba. A gente viu agora no Flamengo, né, o Tite. Um exemplo que eu mesmo vivendo de longe, eu vi que ele quis bater de frente com alguns atletas que já têm sua história no Flamengo de campeão. E no final sempre dá ruim pro treinador, cara. Você acha essa é uma coisa atemporal? Da tua época hoje, a cabeça do jogador não mudou nesse sentido? Se o técnico não for parceiro, cai. Tu vê que o Felipe Luiz entrou, né? Já mudou o clima do Flamengo. Mas não tem prazo de validade isso, não? Cara, eu acho que não. Você acha que até hoje, o jogador de hoje, ele se prende a isso, ou o jogador de hoje... Porque a gente ouve muito o seguinte, jogador de hoje é diferente do jogador do passado. Ele citou agora o Flamengo, né? Mas a gente ouve muito isso, que o jogador de hoje, ele olha pro treinador, e se o treinador começar, vamos lá, moçada, é pegada, hein? É disposição. O jogador olha, esse aí, ou seja, não sabe nada. Porque o jogador de hoje quer ouvir do treinador uma estratégia, quer ouvir conhecimento. Você acha que mudou hoje? Ou o jogador hoje ainda gosta de técnico paizão? Eu acho que gosta dessa primeira parte que você falou, né? Mas gosta do treinador paizão. Eu acho que é 50%, 50%. Se você não for o paizão do jogador, ele não vai correr por você. Eu vivenciei isso na minha época e eu vejo isso em algumas equipes aí que o treinador cai do nada, que você fala, pô, o cara é bom, mas como é que não deu certo? Porque o jogador não compra a briga do treinador e o treinador vai cair, amigo. Cita aí um técnico que caiu contigo num grupo que você tava porque o grupo não comprou o barato dele? Eu não vivenciei isso daí. Dos grupos que eu participei, que eu falei que a única covardia que eu vi foi com o Oswaldo no Vasco, mas de jogador derrubar treinador, não. Você percebeu, a galera não tá correndo por ele. Você não percebeu isso? Eu percebi agora no Flamengo. Ah, tá. Entendeu? Mas por onde você tenha participado? Não, eu tenha participado, não. Mas no Flamengo, eu acho que foi descarado. Todo mundo viu que a galera não estava correndo por conta do treinador. Como é que você percebe isso, cara? Porque eu sempre achei isso muito subjetivo, né? Sempre tive muita dificuldade na condição de analista, de comentarista. Não sei se o Chico também tem essa dificuldade. De dar esse tipo de declaração, depoimento, ou fazer esse tipo de comentário. O time não está correndo pelo técnico, o pessoal está de freio de mão puxado. É uma avaliação, uma avaliação para mim muito subjetiva, difícil de captar. Você teve lá dentro, mais fácil. Um sintoma, algo que tipo, quando você olha e fala aí, pronto, não está correndo. Cara, o cara da Miguel fala que está machucado e não está. Entendeu? Isso aí é o sintoma principal para mim. De você ver que o cara não está correndo, o cara finge uma contusão. Ali no campo, você percebe quando o cara corre para não chegar? Sim, com certeza. E o cara pode dar mais e o cara não dá no campo. E eu, por ter vivenciado isso, eu vejo, às vezes, em casa de um jogo, e eu vejo nitidamente isso daí, entendeu? Vi nitidamente no Flamengo. Tanto que eu não sou flamenguista, todo mundo sabe que eu sou botafoguense. Mas eu de casa, vendo o jogo, eu via que os caras do Flamengo não estavam correndo por conta do treinador. Muita contusão também. Acho que o Flamengo passou por uma fase que a galera estava tendo muita... Lesão muscular, né? Uma atrás da outra e muito parecidas também. Entendeu? E aí a galera vai vendo que tem alguma coisa errada, conversam por fora, não sei. Você já viu diferença no Flamengo do Felipe Luiz? Você já assistiu aos jogos do Flamengo do Felipe Luiz? Já viu diferença? Infelizmente, estou vendo diferença, né? Porque nós, botafoguenses, somos anti-flamenguistas. A gente não quer ver o Flamengo nunca bem, né? Porque a gente sabe a força do Flamengo, a força da torcida. Mas você viu diferença já? Muita.
Eu acho que o Felipe Luiz vai ser um dos maiores treinadores do Brasil e ele tem grandes chances de daqui a uns anos ser o treinador da seleção brasileira. Eu acho ele um cara muito estrategista. Já era como jogador, eu vi ele dentro do campo já organizando alguns movimentos, algumas coisas. Mas vai ser paizão? Eu acho que vai. Ou vai ser só de bom... Vai ser de conteúdo, de conhecimento tático? Não, acho que ele vai ser paizão. Ele já é paizão do Gabigol. Tu vê que o Gabigol já voltou a jogar um pouco melhor depois da mudança do treinador. Pô, mas com o salário daquele, né? Com o conforto que tem. Precisa desse tipo ainda de abraço, de carinho, Ele né? tem dificuldade de entender isso, cara. É, Eu entendo, cara, porque, mas é. porque a questão... Eu acho que aí, não sei, André, a tua opinião, É compromisso profissional, mas gente. tem a questão do ser humano, de se Não, sentir sim. abraçado, de se sentir protegido. É. Sabe? Porque às vezes... Eu entendo a tua Eu percepção. também entendo. O cara ganha bem, o cara é rico, o cara é milionário. A estrutura que os caras É. têm A hoje. estrutura que os caras têm. O André falou aqui a estrutura que ele pegou. Mas aí... O hotel que ele tem hoje mas no aí centro de treinamento do Flamengo. Falta uma hora que o cara quer Quer um carinho. um carinho, tá bom. cara. Entendeu? Do ser humano. Quer um isso. afeto. Não, eu é. entendo o carinho. Eu só acho que não pode ser só isso, né? Entendeu? Não, só isso eu acho que É, também não tem pode que ser. ter a ação tem que ter Não, e outra, reciprocidade. você tem- né? eu acho, André, que o jogador tem que olhar para o treinador e, obviamente, ele quer ser bem tratado, ele não quer ser maltratado, quer ser tratado com educação, mas ele precisa olhar para o treinador com admiração. No seguinte sentido, pô, esse cara tá aqui, exemplo, você é jogador, mas você está sempre falando aí com ex-jogador e com jogador que joga e tal, que está em atividade. Fernando Diniz. Todo jogador que trabalhou com o Fernando Diniz diz que o Fernando Diniz colaborou, ajudou ele a melhorar como jogador de futebol. Será que o jogador não gosta disso, não gosta de ter um técnico assim? Não valoriza esse tipo de treinador? Gosta, eu acho que gosta, sim. Eu não tive a oportunidade de ser treinador porque o Fernando Diniz tem mais ou menos a minha idade. Sim. Joguei contra várias vezes, era um jogador muito difícil de marcar também, era um cara habilidoso. Mas eu acho que o jogador gosta muito de carinho, de afeto, que aí dentro do campo ele vai render muito mais. Então, aí tem outro lado do Fernando Diniz, que é o tal do esporro, né? O Diniz, ele se transforma na beira do gramado. E tem discussões históricas do Fernando Diniz com jogadores ali na lateral, e quem sofre muito é o lateral. Sofre pra cá. O lateral que mais sofre, né? Tá sempre ali do lado do sempre ali do treinador. lado, né? Em que o Fernando Diniz, assim, baixa o nível mesmo. Isso incomoda, ou não? Eu não acho legal. Se eu estivesse jogando no tempo de hoje ele me xingasse, eu ia xingar ele também, porque eu acho que tem que haver o respeito. Chega dentro do vestiário, cai até na porrada, briga. Eu já vi várias vezes pancadaria dentro do vestiário. Mas saiu dali, amigo, acabou. Eu acho que tem que ter um respeito. Às vezes eu acho que ele falta de respeito com o atleta, entendeu? E por ter sido o atleta, teria que saber muito mais. Algum técnico já faltou com respeito contigo? Não, nunca. No tratamento? Não, Técnico nunca. mal educado? Não, nunca. Porque quando você chega num nível de conquistar títulos, né, que você tem um certo nome, uma certa moral, até os treinadores te respeitam, entendeu? Até pro cara falar contigo, ele vem meio manso, vem meio devagar. No episódio Fernando Diniz e Tietê, lá no São Paulo, você dá razão para quem? Cara, eu dou razão pro jogador. É o do Perninha? Sim. É o Perninha? No Perninha. Eu acho que a maneira que o Fernando fala com os jogadores, às vezes, não é a correta. Eu não ficaria feliz e satisfeito também. Entendeu? É um baita do treinador. Ele tem na mentalidade dele, um esquema tático que ele joga aí nas equipes que ele vai. Mas algumas coisas que ele faz, que nem dar bronca de jogador, xingar, esbravejar, abrir o braço, eu não acho legal, não. André, na tua época de jogador, você cansou de jogar quarta e domingo? Sim. Às vezes 3 vezes, até no intervalos menores, né? Sim. Com gramado ruim, Gramado com ruim. camisa pesada, com chuteira pesada. Eu não lembro de ver a discussão que hoje existe sobre calendário e sequência de jogos. Você entende
que há necessidade de rever calendário por um excesso de jogos? Ou é mimimi da turma? Eu acho as duas coisas. Eu acho que o futebol evoluiu muito na relação à parte de física, de metodologia, né, de fisiologia. Hoje os caras têm essa estrutura toda também. Antigamente a gente jogava quarta e domingo, mas o jogo era muito mais lento, não era tão veloz que nem é hoje. Eu acho que o jogador hoje sente muito mais desgaste físico, mas ao mesmo tempo ele tem essa estrutura de recuperação, né? Então, cara, eu não estou vivenciando hoje ali dentro, então eu não sei como é que é muito, né, cara? Mas antigamente dava para jogar tranquilo. A gente não sentia muito, não. Até porque acho que vocês sempre preferem jogar do que treinar, né? Sim, sempre. É melhor. Jogar é muito melhor do que treinar. E o cara que era titular, normalmente ele treina muito pouco. Porque ele joga quarta e domingo, ou joga quarta e sábado. No dia seguinte não tem o treino. Não tem treino, regenerativo. não faz nada. Entendeu? Vai pra banheira. Na minha época era banheira, hoje eu não sei como é que é. Dava 3 voltinhas no campo e já ia embora pra casa. Me engana que eu gosto total, né? Só para soltar a musculatura e tal. Hoje o futebol tá muito corrido, né, cara? Muita intensidade. É. Muita intensidade. O que você corria como lateral, Pô. os caras hoje correm muito mais. E eu fico triste que o nível técnico, não sei, acho que vocês também pensam assim, o nível técnico hoje é muito baixo. Tem dia em casa que eu tô vendo uma TV, 20 minutos eu desligo a televisão, que eu não consigo mais ver jogo, não. Você acha que tá bem baixo mesmo? Muita gente ruim jogando bola. É mesmo? Na tua época, bem melhor? Bem mais elevado? Muito. Eu citei alguns laterais esquerdos da Por minha que época. você acha que tá muito pior? Cara, eu acho que a nossa base tá muito mal treinada. Eu acho que tinha que ter mais ex-atletas, desde que estejam formados, né? Que hoje você tem que ter o curso da CBF, né? Uhum. Mas eu acho que tinha que ter mais ex-atletas treinando divisão de base. Para passar experiência. Porque um professor de educação física, que é um treinador hoje, não vivenciou o que a gente vivenciou dentro do campo. Eu vou chegar para o menino, vou ensinar ele a chutar uma bola cruzada, vou ensinar ele a dominar uma bola, a enfiar uma bola. Às vezes o professor não vivenciou isso que nem a gente vivenciou dentro do campo. E eu acho que isso daí afeta diretamente a nossa geração das crianças, né, de adolescentes, de estar revelando jogador. Eu acho que é um dos casos, para mim, é esse daí. Mas não basta ter sido só jogador. Você acabou Não, de dizer. É sim. preciso ter sido ex-jogador Sim. e ter uma formação, Sim. ter estudado para Sim. poder, porque é diferente ensinar. Uma coisa é jogar futebol, outra coisa é ensinar a jogar futebol. É preciso dominar a metodologia. Totalmente diferente. Eu acho que tem que ser o mesmo termo. Eu acho que tem que ter o cara que hoje é o professor, né? E tem que ter o ex-atleta trabalhando junto. Para mim, toda a equipe, toda a base tinha que ter um ex-atleta e um profissional de educação física. Ou então, um ex-atleta que, depois que parou de jogar, foi estudar, foi fazer uma educação física, foi fazer um curso de educação física, né? Eu cito o exemplo do Roger, muito meu amigo. A gente disputava a mesma posição, mas o Roger quando parou de jogar, ele se formou em educação física, ele é formado, não sei se vocês sabem. Eu também sou formado em educação física. E ele estudou, fez todos os cursos da CBF, B, a e a Pro. Então ele se preparou, né? Então ele é um cara que é um exemplo para mim de treinador que hoje tem que ter no Brasil. Agora, tem um negócio que está muito relacionado, na minha opinião, sobre essa questão da qualidade, né, do que a gente vê aqui. Como os jogadores hoje saem de maneira precoce, né? Na tua época era assim, saía tão cedo? Não como está hoje, não, né? Não. Não como está hoje, né? Não. E hoje no Brasil tá bom de jogar, né? Porque tá pagando bem, né? E tá pagando bem pra caramba também. Pra caramba. A América do Sul toda joga aqui. Pra caramba. Quer jogar aqui. Ninguém quer jogar mais na Argentina, no Uruguai, na Venezuela, no Paraguai. Na minha época, saía mais os caras que eram muito destaque mesmo, né? Artilheiros. O cara que era artilheiro do Campeonato Brasileiro, do Carioca. Hoje sai muito, né? O cara vem, aparece num clube grande, faz 1, 2 jogos e já é vendido pra Europa. Isso era uma coisa que você queria ter experimentado? Queria. Não tive a oportunidade de jogar na Europa. Só alguns torneios, e campeão também em alguns torneios. Mas, assim, jogar em clube na Europa diretamente, não tive a oportunidade. E pelo que você falou, se tivesse hoje, já estaria na Europa, né? Não, eu acho que sim, né? Vocês podem falar melhor do que eu. Eu queria ter experimentado. Vivenciado outra cultura, né? Outra língua. Acho que seria legal para mim. André, qual foi o teu maior parceiro no futebol?
aquele cara que foi fechamento contigo. Quer fazer um momento conta e manda? Vamos já? fazer um conta, Vamos fazer um momento conta e manda. pra No gente pai encerrar? bola. Vamos lá, então. Então, momento conta e manda. Para você dizer assim, o teu melhor parceiro e aquele que você bloqueou no WhatsApp. Quem é que você bloqueou no WhatsApp que jogou contigo? Não tenho inimigos, não fiz inimigos no futebol, graças a Deus. Por onde eu passei, eu só fiz amigos. E o meu maior parceiro, o meu melhor amigo, meu irmão, é o Jamir, que até hoje a gente só anda junto. Vamos ver jogo junto. Se a gente tiver que sair, sai com as esposas junto. A gente está sempre junto. É um irmão que eu tenho, maior carinho, maior afeto, e a gente está sempre junto. Antes de começar até aqui a resenha, ele me ligou para saber onde eu estava. É um cara espetacular também, cara. Cara super do bem. Sim, conheci. Conheci na época de eu como repórter e ele como jogador, quando ele foi jogar no Flamengo. Né? É um cara educadíssimo, com um nível assim, absurdo realmente. Gente muito boa. Você falou já que o grande título da tua carreira foi o Brasileiro de 95. Sim. Mas o grande jogo... Grande jogo que eu fiz? Pô, eu fiz grande jogo. Fiz um jogo contra o Palmeiras no Grêmio, que eu acabei com o jogo, o Vanderlei ficou louco comigo. Nós ganhamos de 2-1 e eu, pelo lado esquerdo, tomei conta. Fiz as 2 jogadas dos 2 gols do Grêmio. O Vanderlei ficou louco como? O que ele... Mandava os caras me marcar, só que os caras não me achavam. Eu tava numa noite inspirada. Pra onde eu jogava a bola, driblava pelo meio, driblava no fundo e fiz um grande jogo isso daí. Ele falou contigo nesse dia? Depois ele falou e depois ele tentou me levar pro Palmeiras também. Fiz grandes jogos contra o Vanderlei, cara. Grandes jogos contra o Oswaldo. Tinha uma motivação especial contra o Vanderlei? Não. Eu tive uma fase muito boa na Ponte Preta, cara. Apesar de não ser um time de muita expressão. Você conquistou a 2 na Ponte Preta. Né? Mas o Brasileiro de 98, na Ponte, eu fiz um grande campeonato. Eu fui o segundo melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro da Série A. Só que o meu time tinha tinha um Mineiro que jogou no São Paulo. Mineiro, volante. Tinha um Ronaldão. Zagueiro. Tinha um Luiz Fabiano. Olha Mineiro é o autor do gol do Mundial. Né? Tinha um Fabinho Soldado, que hoje é diretor do Corinthians. Sim. Tinha um Daniel, que depois foi lateral do Palmeiras e do Corinthians também. Tinha um Edinho, filho do Pelé, que era o goleiro. Caramba. Meu time era muito bom. Fábio Luciano, zagueiro. Olha só. A zaga era Fábio Luciano e Ronaldão? Ronaldão. Olha, que ano isso? 98. 98. Meu time na Ponte era muito bom, cara. E eu fiz um grande campeonato lá. Acho que, assim, de performance minha, eu joguei bem em várias equipes. Mas na Ponte, em 98, que eu joguei, meu pai, que foi jogador de futebol também, fala até hoje que nunca viu jogar tanta bola que não joguei lá. Bacana. André, Botafogo vai ser campeão brasileiro ou da Libertadores? Espero que seja campeão dos dois. Não, espera não. Você acha que vai ser Brasil? O que você está... Se eu pudesse escolher, eu escolheria Libertadores. Sim, mas você acha que está mais... Não fácil, mas há uma tendência mais maior. Brasileiro. Eu acho que está mais tranquilo a gente ganhar um brasileiro do que a Libertadores. Tá com medo do Palmeiras de novo, não? Tô não. Palmeiras agora ele tá mais com medo do River Plate, pelo jeito. Tá virando nosso freguês, pô. A gente tá ganhando deles direto. Ah, o Palmeiras agora é freguês? O River eu acho que vai ser... Eu acho que vai dar Botafogo e River na final. Mas por ser na Argentina, no campo do River Plate, no Monumental, eu acho que a atmosfera vai estar toda voltada pro River conquistar. Quebrar a sequência, né, dos brasileiros que já ganham 5 ou 6 anos que a gente está ganhando. O último título não brasileiro foi o River. Em cima do Boca. Em cima do Boca. Então, aí depois veio Flamengo... Palmeiras. Fluminense. Flamengo e Fluminense. Flamengo e Fluminense. 5 anos. Eu acho que a Conmebol tá deixando a atmosfera toda voltada pro River ser campeão, mas o Botafogo vai quebrar isso daí. Mesmo com a Libertadores, que a gente já falou aqui, que prevalece normalmente quem joga mais bola, né? As coisas extracampo não acontecem tanto assim. Mas a gente sabe que tem um desconforto. Há um desconforto no ambiente do futebol sul-americano com esse domínio brasileiro, né? E jogar na Argentina sempre foi muito difícil. Os argentinos têm uma garra, meu irmão. Jogar contra eles é muito difícil. É brabo. E tem a arbitragem, aquele negócio. Curiosidade, vamos lá. Quebrando um pouquinho... Pode até entrar no momento conta e manda. Você já jogou contra o árbitro que você falou o seguinte, não vão vencer esse jogo de jeito nenhum? Não lembro. Não lembro. Joguei contra alguns árbitros que eu não lembro o nome, sul-americanos, que a gente não ganhava o jogo de jeito nenhum mesmo. Mas eu não lembro o nome deles agora.
Mas joguei contra árbitros também no Brasileiro na época que eu falava assim, hoje a gente ganha, esse árbitro aí gosta da gente. Não vou citar nome. Esse amigo? Esse é nosso. Esse é É fogo nosso. amigo, esse é fogo amigo. É nosso. Esse é fogo É amigo. só cair na área. Esse é fogo amigo. Isso rola entre vocês, jogadores? Ah, rola. Rola. A gente conversava antes, o árbitro de hoje no Maracanã é o árbitro tal, porra, tá bom pra gente. Vamos fazer jogada, ele não vai dar falta a favor e as coisas vão dar certo. E dava. Mas isso era por quê? Era porque o árbitro curtia o jogo de vocês? Curti, às vezes você não... Assim, eu nunca fui um jogador muito chato de reclamar com o árbitro, de xingar, que nem eu vejo hoje. Pô, eu vejo... Vou dar um exemplo. Ontem eu vi São Paulo e Vasco. Eu acho aquele Luciano um cara muito chato jogando bola. Uhum. Vive reclamando da arbitragem o tempo todo. Aí o árbitro pega Se implicância. eu fosse árbitro, eu ia pegar implicância com ele, com certeza. Ele Ia cai no marcar chão, ele, dá né? soco no gramado. Eu não acho isso legal, não, cara. Se eu fosse o árbitro, eu ia pegar no pé dele. Eu acho ele muito chato. Bacana. E o maior jogador que você jogou? Foi o Ronaldinho Gaúcho no Grêmio. Ronaldinho Gaúcho do Grêmio, cara. É verdade. E vou contar uma história do Ronaldinho. O Ronaldinho, quando subiu, ele era de família muito pobre, né, cara? E o Ronaldinho não tinha automóvel, não tinha carro. E o primeiro carro que ele dirigiu foi o meu. Porque eu, como viajava, era titular no Grêmio, a gente sempre viajava final de semana. E como ele estava subindo, ele estava se adaptando. E às vezes ele nem viajava com a gente. Chegava final de semana, eu deixava a chave do meu carro com ele, cara. E hoje, quando eu encontro ele, ele fala para todo mundo isso até hoje. Pô, o primeiro carro que eu dirigia, e sou grato, ele não me chama nem de André, me chama de Didé. É do Didé que deixava a chave comigo emprestada. Já te deu uma Ferrari, então? E aí chegava final de semana, as primeiras namoradas que eu arrumei foi por causa dele, que ele me emprestava o carro e eu ia para Porto Alegre na noite. E as garotas achavam que o carro era meu, arrumava um monte de namorada. Não ganhou uma Ferrari já não, dele? Não, ganhei nada. Mas é um moleque super do bem também. E um cara impressionante jogando bola. Pô. Né? Mago, né? Nunca vi um cara com uma técnica, uma habilidade daquela. Em toda a minha vida. E eu acho que vai ser ruim de nascer outro igual a ele. Porque o que ele fazia com a bola era Impressionante. inacreditável. Futebol espetáculo, né? Demais. Poderia ter ido um pouquinho mais longe, né? Poderia. Não foi porque não quis, né? Exatamente. Uma opção dele. Cansou né? disso. Cansou. Mas é um cara espetacular. Mas era o cara que significava, de fato, futebol arte. Né? A essência do futebol Que brasileiro. anda em falta justamente em cima daquilo que você falou, né? Um futebol que se preocupa muito com as questões táticas, obrigações. Tática e físico, marcação tática e físico. de ponto no campo, jogar, tudo muito Jogo ensaiado. posicional. E o jogo fica engessado e engessa quem tem habilidade, né? E um fator assim, que também esqueci de falar. Eu acho que na minha época, de vocês também, tinha muitos campos de várzea, muitos campos de bairro. Hoje quase não tem mais, cara. Pelo menos onde eu moro, em Campo Grande, tinham 20 campos na época. Eu saí de um campo desse. Hoje tem 2 campos. Com aquela bola viva, né? Que você tem que ajeitar arrumar um jeito de ajeitar a bola, de parar a criança. Isso aí, Hoje não é tudo grama sintética. Aquele tapetinho. Entendeu? Tapetinho que o Botafogo gosta. Cara, você já imaginou alguma vez jogar em grama sintética? Nunca da minha vida. Coisa, né? Nunca. Tem gente que reclama. Muita gente reclama de grama sintética. Dizem que a do Botafogo é a melhor do Brasil. Né? Não tenho dúvida disso. Eu só vejo elogios à grama sintética É a do melhor do Botafogo. Brasil. Também. Quem tem grama sintética elogia a grama sintética do Botafogo. O Abel Ferreira cansa de elogiar a grama sintética do Botafogo. O Palmeiras joga bem. O Palmeiras joga bem no campo e não do Botafogo. consegue botar a mesma grama no Allianz Parque. Que coisa, né? Que bom, né? Tomara que continue assim. Pra gente é bom. O Botafogo é bom. Tá ótimo. Pô, muito legal, cara, te receber. Valeu, André. Muito legal. Eu que agradeço. Vocês são uma referência pra mim. Pô, obrigado, cara. Né? Eu assisto de verdade mesmo, todo dia o programa de vocês na Sport TV. Quando não tá você, tá ele. O Marcelo também, né? Isso, Barreto. Marcelo Grande Barreto. Cara Barretão. também que eu admiro muito. Vou mandar um grande abraço pra ele também. E
Para mim foi um grande prazer, é uma grande honra estar aqui. A gente que agradece. Do lado cara. de duas feras. Parabéns, campeão. Parabéns, campeão, não. Parabéns, tricampeão, né? Porque você é tricampeão brasileiro, cara. Eu acho o título mais bacana. Eu sempre falei aqui, o Chico sabe, né? Eu falo, ó, Sim. título brasileiro tem que ser respeitado. O Campeonato Brasileiro precisa ser mais respeitado, mais bem tratado. Mas hoje mudou. Eu tô nem aí pra Copa do Brasil. Hoje Quer dizer, é mudou. legal pra caramba a Copa do Brasil, é Sim. importante. Mas é o título, pra mim, mais importante do nosso futebol. É o de campeão brasileiro. Eu também acho. É um campeonato muito maltratado ainda. É, também acho. E muito legal é você... Eu acho o campeonato mais difícil do mundo, porque É muito difícil. tu vai na Inglaterra, tem 3 equipes, na Sim, Espanha tem sim. 2 equipes. Mas aqui não tem 20, não, tá? Aqui- Não tem mas aqui 20. tem... Não tem 20, não. Tem 5, 6 que todo ano Aqui estão não disputando. tem 20, não. Porque o sarrafo tá lá em É, cima. aqui também é difícil pela falta de Pelas tolerância, circunstâncias, com o treinador também, é. quantidade de técnico que é demitido, e jogadores são negociados no meio do campeonato. O campeonato é uma metamorfose constante. Ele começa de um né? jeito e termina de outro. Termina de outro. Parece né? o time da foto que bate campeão não é o time que iniciou a temporada. É verdade, isso, mas verdade. é isso. Você, por exemplo, não estou querendo encerrar. Calma. Você, por exemplo, qual foi teu recorde de treinadores no ano? Você lembra? Quantos técnicos você trabalhou no mesmo ano? Ah, eu acho que no Grêmio, com 3. Aí. Como é que pode? Como é que fica a cabeça do jogador numa hora dessa? Trabalhei com... Porque um gosta de treinar de manhã, o outro gosta de treinar à tarde, o outro gosta de treinar à noite. Um é gosta, paizão, o outro não não é. é. Um gosta de jogar de ensaiada, bola na área, o bola outro na gosta área. de jogar por baixo, na tabelinha, na triangulação. Três zagueiros com dois jogadores. Dá pra apertar o F5 toda hora, porra? Não dá, né? É verdade, Dureza. verdade. Bacana. Hoje aqui no Conta e Manda a gente teve a presença do André Silva com a gente. Você está sempre conectado. Então vamos lá, é só seguir o canal. Canal do YouTube. Canal do YouTube, ativar o sininho para receber as nossas notificações. Que Instagram. mais? Instagram. Spotify. TikTok, tem tudo. A gente Tudo, está geral, ok? E a gente está sempre onde aqui? Onde é a gravação aqui desse podcast? Multi-Estúdios, no Parque Isso. Jacarepaguá. Essa estrutura bacana, super legal. E está feito o convite. Em breve, um novo convidado, como foi hoje, o André Silva com a gente. Valeu, galera.